Olá, galera do terceiro, tudo bem com vocês? Então, vamos começar aqui as nossas aulas à distância, tá? Eu vou dar seguimento na matéria, mas aí eu tô no impasse. Por quê? Pelas minhas anotações aqui, a turma 3001 viu balanceamento por óxido-redução. A turma da 3002 já tinha avançado mais na aula, né? Porque vocês tiveram mais aulas do que a 3001 e a gente já estava em DDP. Então, para a gente dar sequência agora, principalmente à distância, pela plataforma digital, o que eu vou fazer? Eu vou ter que primeiro equiparar as duas turmas, tá? Então, eu vou partir do seguinte, vamos fazer uma revisão rapidinha sobre o que a gente está estudando, que é a eletroquímica, os principais conceitos. Eu vou explicar pilhas, eu sei que a 3002 já viu, então fica como uma aula de revisão. A 3001 pega essa aula agora e presta muita atenção, que eu vou explicar toda a estrutura da pilha e vou passar exercício de pilha. Para a próxima semana, aí eu consigo chegar às duas turmas na mesma matéria que é a DDP, tudo bem? Então a 3002 usa como uma aula de reforço, a 3001 usa como uma aula de revisão e de matéria nova. Eu já deixei para vocês também lá na plataforma um PDF, onde eu estou explicando como eu vou trabalhar. Aquelas orientações são minhas, exclusivas minhas. Então vai ter uma videoaula, uma lista de exercícios, tá? E depois já as respostas. Porque o meu objetivo é que vocês assistam a videoaula exatamente como eu explicaria na sala de aula, passo a lista de exercício e já mando a resposta separado para você tentar fazer e ver se acertou ou não. E nessas aulas síncronas, que são as aulas que ainda nós vamos saber o horário, que nós ainda não temos, que nós vamos estar um momento juntos em tempo real, é para tirar dúvida. Então é importante que você já tenha feito o exercício, conferido se acertou ou errou e anotado as suas dúvidas para que eu entre exatamente bem pontual e tirando as dúvidas da galera, tá? Não dá para você achar que nessa aula que eu vou fazer online é a aula que você vai aprender. Não é assim que funciona. Terceiro ano tem maturidade para isso. Eu espero que vocês realmente acompanhem bem aí em casa. Vai precisar de muito empenho. Mas, gente, tá na hora de se acostumar. A faculdade já é assim, tá? O professor explana, joga para vocês e vocês é que tem que resolver os problemas. Então, vamos lá que tudo vai dar certo. Mais importante, Enem não foi suspenso, Enem vai acontecer em novembro e vocês têm que estar preparados para o Enem. Então, isso aqui para mim é o mais importante até que a gente volte para a sala de aula, tá? Então, vamos ver uma revisão dos principais conceitos e da parte do início da pilha. 3001. Se ficou alguma dúvida ainda em balanceamento de óxido-redução, que eu acredito que ficou, deixa isso parado por enquanto. Quando nós voltarmos para a sala de aula, eu faço a correção de algum exercício que ficou pendente e eu volto em balanceamento de óxido-redução, caso vocês ainda tenham dúvidas sobre essa matéria. Tudo bem? É que o balanceamento não vai influenciar diretamente agora no segmento da matéria, que vai ser pilhas. Então, depois eu volto lá e tiro as dúvidas quando as aulas voltarem a ser presencial, tá? Então, vamos lá. Então, olha lá. Nós estamos estudando eletroquímica. O que é o estudo da eletroquímica? Eletroquímica é a parte que vai estudar a transformação de energia elétrica em química, química em elétrica. Então, a eletroquímica é dividida em duas partes, pilha e eletrólise. Nós estamos estudando pilha, tá? O que são as pilhas? É um processo espontâneo, enquanto a eletrólise é um processo induzido, tá? Na pilha, nós temos a transformação da energia química em energia elétrica. Então, ó, como vai de química para elétrica, ela gera corrente elétrica. Já na eletrólise, nós temos a transformação da energia elétrica em energia química. Então, vai da elétrica para química. Então, ela necessita de corrente elétrica para ocorrer. Eu já dei alguns exemplos para vocês, né? Pilhas vocês já conhecem muito bem. Então, a geração de as pilhas alcalinas, as baterias, lembram-se? Baterias são pilhas ligadas em séries, né? Marca-passos, né? Baterias de marca-passos, a gente tem números aí. E eletrólise são aqueles processos que a gente vai ter eletrodeposição, obtenção de metais, ok? A gente vai ver um pouquinho à frente. Outros conceitos importantes aqui é a gente entender, né? Que a gente estudou muito bem isso no NOx, lembra do NOx, o número de oxidação? Quando você tem duas espécies, aquela espécie que perde elétrons, o NOx dela aumenta. Por quê? O elétron é uma carga negativa.
Se essa espécie perdeu cargas negativas, a carga dela tende a aumentar. Então, aumenta o NOx. Nós dizemos que ela sofre oxidação. Enquanto se a espécie B recebe elétrons, o NOx diminui. Ela está recebendo uma carga negativa, então a carga dela vai cair. O NOx diminui. Então, nós dissemos que ele sofre redução. E aí nós determinamos os agentes. E aqui é que tem que tomar muito cuidado. A espécie que oxidou, ela é chamada agente redutora. A espécie que reduziu é chamada agente oxidante. Por que isso? Por quê? Aqui, vocês sabem que o elétron, o átomo não doa elétron, não é assim, ganha elétron, não é tão bonitinho, né? Eu já cansei de falar isso para vocês. O átomo mais forte, ele arranca o elétron do outro. Então, esse átomo aqui que vai receber os elétrons, ele vai tomar o elétron do A. Então, para ele reduzir, ele vai forçar o A a oxidar. Por isso que ele é chamado agente oxidante. Enquanto o A, como ele vai oxidar, ele força o B a reduzir. Então, ele é chamado agente redutor. Ok? Agora, vamos entender o funcionamento disso. Aqui é revisão, todo mundo viu isso. Agora, vamos entender o funcionamento de uma pilha. O que é uma pilha? Vamos ver o esquema da pilha de Daniel. Vamos lá, então, a explicação da pilha de Daniel. Então, o que é a pilha de Daniel, tá? O que acontece é o seguinte. Aqui eu tenho um becker. Dentro desse becker eu tenho uma solução de sulfato de zinco. Então, ZnSO4 aquoso. Quando você tem um sal dissolvido em água, ele vai se ionizar. Então, ele vai se separar em zinco 2+, e SO4 2-. No outro becker, eu tenho uma solução de sulfato de cobre, também aquoso. Também está ionizado. Cobre 2+, SO4 2-. O que eu faço? Eu pego duas placas, uma placa metálica de zinco, então por isso que zinco 0, placa metálica de zinco, uma placa metálica de cobre, cobre 0, amarro um fio nas duas placas e prendo esse fio no soquete de uma lâmpada. Quando eu pegar essas placas e mergulhar nessas soluções, a lâmpada vai acender. Se a lâmpada acendeu, significa que houve condução de corrente elétrica. Mas como nós vamos ter corrente elétrica se a gente não tem nenhuma rede, isso não está preso a nada, não tem uma fiação ligada na tomada? É porque houve uma transformação da energia química na energia elétrica. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que a energia química se transforma em energia elétrica, ok? Nessa pilha. O que vai acontecer aqui é o seguinte. O zinco, tá? Entre zinco e cobre, existe uma diferença entre os dois metais. Um é mais reativo que o outro. Isso eu vou explicar na próxima semana quando eu falar de DDP. Mas o cobre, ele tem um poder de redução maior que o do zinco. Então, ele é um agente oxidante. Então, o cobre vai forçar o zinco a oxidar. Então, o zinco vai oxidar. Se o zinco vai oxidar, o cobre vai reduzir, ok? Se o zinco oxida, então o zinco ele vai perder elétrons. Se o cobre reduz, o cobre vai receber elétrons. Então, olha o que vai acontecer. O elétron vai sair do zinco. Então, olha lá. O elétron vai sair do zinco e vai caminhar para o cobre. Esse processo que o elétron sai do zinco e caminha para o cobre, gente, o que nós temos? Um fluxo ordenado de elétrons. Quando a gente tem um fluxo ordenado de elétrons, a gente tem corrente elétrica, ok? Então, é isso que vai ocorrer. Isso é basicão, simples. Agora, o que está por trás disso? Como é que o elétron sai do zinco? Esse zinco metálico vai perder elétrons. No caso aqui, ele vai perder 2 elétrons, tá? Então, o zinco vai perder 2 elétrons e vai se transformar de zinco 0. Ele perde 2 elétrons e ele se transforma em zinco 2+.
e libera 2 elétrons que vão para o outro lado da pilha, tá? Quando ele se transforma em zinco 2+, ele desce para a solução. O íon desce para a solução, porque ele é um íon. Então, ele já não pode ficar na forma metálica na placa, tá? Conforme ele vai perdendo, conforme essa placa, esse zinco 2+, vai perdendo elétrons, com o tempo, essa plaquinha aqui começa a ficar corroída. Ela vai ficar uma plaquinha porosa. Não vai faltar um pedacinho, vai ficar cheia de poros, tá? Porque ela está oxidando, que a gente chama de enferrujar, lembra? Da oxidação. Então, essa solução começa a ficar cheia de zinco 2+. Porque o zinco metálico da placa perde 2 elétrons, se transforma em zinco 2+ e desce para a solução. Os 2 elétrons caminham para o outro lado da pilha. Quando esses 2 elétrons chegam do outro lado da pilha, eles descem e chegam aqui na solução. Quando eles chegam na solução, eles vão reagir com o cobre que está nessa solução e vai formar cobre metálico. Então, lá na solução você tem o cobre, os elétrons chegam na solução, reagem com o cobre que está lá e forma cobre metálico. E o cobre metálico começa a se depositar nessa placa aqui. Então, com o passar do tempo, essa placa de cobre aumenta a massa. A placa aqui tem um aumento na massa, porque está formando cobre metálico e a solução começa a ficar mais diluída. Já do outro lado, nós temos o quê? Como essa placa vai sofrendo corrosão, na placa de zinco aqui diminui a massa. Essa placa vai ficando corroída. E é aquela solução ali, como você está usando o cobre da solução, essa solução começa a sobrar nessa solução o SO4 negativo, ok? E a pilha está funcionando. Então, por convenção, o fluxo de elétrons é sempre no sentido do polo positivo da pilha. Então, esse daqui vai ser o polo negativo, que é o polo que perde os elétrons, e o polo que recebe os elétrons vai ser o polo positivo dessa pilha, ok? Com o passar do tempo, a solução de sulfato de cobre começa a ficar saturada de ânions. Com essa saturação de ânions têm carga negativa. Quando os elétrons estão chegando lá, esses elétrons começam a querer ser repelidos. A pilha vai parar de funcionar, vai interromper o fluxo eletrônico. Nesse momento, a pilha já pararia. Isso seria muito rápido. Então, o que nós temos aqui? Uma ponte salina. O que é essa ponte salina? A ponte salina, ela vai permitir o fluxo dos íons, tá? Ela vai, como aqui vai estar cheio de íons negativo, ela vai mandar para o lado que oxida os ânions. E do mesmo jeito, como aqui vai estar cheio de cargas positivas, ela vai mandar para o lado que reduz os cátions. Então, isso aqui é muito importante. Os elétrons, eles caminham pelo fio. Agora, os íons, eles caminham pela ponte salina, impedindo que essa pilha pare de funcionar. Esse polo negativo, ele recebe o nome de anodo. É o eletrodo que vai oxidar. Já o polo positivo recebe o nome de cátodo, que é o polo que vai reduzir. Então, olha o que nós temos. No polo negativo da pilha é o anodo, é o polo que vai sofrer a oxidação, vai perder elétrons e a placa vai diminuir a massa, tá? Vai ficar porosa. No polo positivo da pilha, ele se chama cátodo, é o eletrodo que vai reduzir, porque ele vai receber elétrons e a placa vai aumentar a massa, ok? Você percebe isso também nas cargas. Olha só, aqui nós temos zinco 0 indo para zinco 2+, ó. Zinco 0 se transformando em zinco 2+.
oxidou, a carga aumentou. Lá nós temos cobre 2+, por aqui. Cobre 2+, se transformando para cobre 0. Olha a carga lá, de 2 para 0, reduziu, ok? E aqui nós temos as semi-reações. Essa é a semi-reação do anodo, então ela é chamada por aqui embaixo, semi-reação anódica. Essa é a reação que ocorre no cátodo, então aqui nós temos a semi-reação catódica, ok? E agora nós vamos puxar a equação global dessa pilha. Como é que eu puxo a equação global? Eu vou juntar as duas semi-reações. Então, eu vou ter zinco 0 se transformando em zinco 2+, mais 2 elétrons. Vou colocar a anódica. Embaixo eu vou colocar a catódica. Cobre 2+, mais 2 elétrons se transformando em cobre 0. Agora, quando eu vou puxar a equação global, eu tenho que conseguir anular os elétrons. Então, a gente vai cortar, ó, parecido com a lei de Hess. 2 elétrons de um lado, 2 elétrons do outro. O que vai sobrar aqui no primeiro membro? Zinco 0 e cobre 2+, se transformando em zinco 2+, e cobre 0. Essa é a equação global dessa pilha. E essa pilha ainda pode ter uma representação. Como é que eu faço a representação dessa pilha? Eu mostro o que aconteceu no anodo e o que aconteceu no cátodo. No anodo, eu tive zinco 0 indo para zinco 2+, 2 barras. E o que aconteceu no cátodo? Cobre 2+, indo para cobre 0, ok? Temos aí a pilha de Daniel. Veja mais um exemplo aqui. Eu posso simplesmente, a partir da representação de uma pilha, pedir para você dizer tudo sobre essa pilha para mim, tá? Então, posso pedir para você fazer as semi-reações. Então, vamos lá, semi-reação. Eu sei que o níquel está indo de 2 para 0. Então, o que é que está acontecendo com o níquel? O níquel 2, tá? Ele tá sofrendo a redução, tá? Aliás, pessoal, desculpa, eu coloquei essa pilha ao contrário, tá? A representação correta seria de cromo 0 para cromo 3, níquel 2+ para níquel 0, tá? Essa seria correta. Primeiro a gente escreve a oxidação. Então, olha só. Cromo 0 para cromo 3. Então, primeiro, semi-reação, tá? Anódica. Cromo 0, isso está se transformando em cromo 3+, e liberando 3 elétrons, ok? Agora, a semi-reação catódica. Cromo 2+, níquel 2+, recebendo 2 elétrons e se transformando em níquel 0. Isso é o que diz lá para mim através das cargas. Agora aqui eu tenho um problema. Como que o cromo está perdendo 3 elétrons e o níquel só recebe 2? O que está faltando aqui? Balanceamento. Então eu tenho que ajustar o número de elétrons. Como é que eu ajusto o número de elétrons? 2 e 3. A equação de cima eu vou multiplicar por 2, a de baixo eu vou multiplicar por 3. Então eu vou ter o quê? 2 cromos aqui, 2 cromos aqui, 6 elétrons aqui. A de baixo multiplicando por 3. 3 níqueis, 6 elétrons, 3 níqueis. Veja que agora eu consigo cortar o número de elétrons. Como é que vai ficar a equação global, tá? Dessa pilha? 2 cromo 0 reage com 3 níquel 2+, se transformando em 2 cromo 3+, mais 3 níquel 0, ok? Tá feita a equação global e tá balanceada. Posso perguntar tudo sobre essa pilha. Quem é o anodo? O cromo. Quem é o cátodo? O níquel.
Quem sofre oxidação? O cromo. Quem sofre redução? O níquel. Quem perde elétrons? O cromo. Quem recebe os elétrons? O níquel, tá? Qual placa desgasta? A de cromo. Qual placa aumenta a massa? A de níquel. Como caminham as pontes, como caminham os íons? Os íons é sempre pelas pontes salinas, tá? Os ânions vão para o anodo e os cátions vão para o catodo. Isso não muda, beleza? Então agora eu vou passar exercício de pilhas para a gente treinar esses conceitos e puxar a equação global. Beleza, galera?